Eu sou a Kitty Machado e hoje nós vamos fazer a segunda live sobre ecos e reflexos do caminho de Santiago de Compostela. Sou eu e a Gisele Teixeira que fizemos o caminho, voltamos há pouco, no início desse mês. E agora eu vou ver se a Gisele pede para entrar aqui. Então, e hoje a nossa pauta vai ser... nós vamos falar dos símbolos do caminho. Oi, Gisele! Tudo bom? Estamos ficando craque entre as lives, porque agora tá dando certinho. Tá, eu acho que agora deu. Tudo bom? Tudo, com saudade já. Saudades, né, de sair caminhando. Então, eu estava comentando aqui da nossa pauta de hoje, que a gente fez o caminho, voltamos no dia 5, 6 desse mês, né? E hoje é a nossa segunda live falando Isso. sobre os ecos e os Peraí, reflexos vou me de ajeitar aqui. Santiago. Hum. E hoje nós vamos falar sobre os símbolos do caminho, por que eles são importantes, em que nos ajuda planejar a viagem, conhecendo um pouco sobre eles. Vamos falar também da hospedagem e da gastronomia do caminho. É, acho que a gente podia começar, né, Kitty, com a vieira, que é essa que tu tem aí atrás, que é o que mais identifica o caminho de Santiago, é essa Também a gente poderia concha. começar pela ordem do que é preciso ir adquirindo, né? Tu sabe, o que tu acha que tem que adquirir primeiro? Eu acho que, como a gente chegou em momentos diferentes lá no albergue lá do Porto, e tu já tinhas adquirido a credencial, eu acho que é importante a gente falar da credencial, porque ela se transforma numa espécie de um passaporte para a gente. Não que ela vá substituir o passaporte, gente. Continua sendo estrangeiro num outro país, né? A gente saiu da cidade do Porto, em Portugal, e fomos até a cidade de Santiago de Compostela, na Galícia, na Espanha, e toda hora tu precisa lançar mão do teu passaporte. Mas esse é um passaporte de identificação do peregrino. Acho que é importante a gente falar desse. Assim, ó, diferente da vieira, que você pode ter a vieira ou não, não Sim, importa se você não tiver essa concha, que eles chamam de vieira lá, você vai fazer o caminho igual. No caso do passaporte do peregrino, ele é importante, você também pode fazer sem o passaporte, mas ele vai ser solicitado lá no final da viagem para você ganhar um certificado de que você fez este caminho, né? para ter direito, né, ao certificado, que é a Compostela, né? Essa credencial, muita gente se angustia e adquire antes. E eu lembro quando estava organizando a viagem, pessoas estavam pagando até 100 euros para receber a vieira, o kit peregrino, né? A vieira, a credencial e o guia do Caminho de Santiago. 100 euros, gente. Quanto que foi? A gente pagou dois, né? 2 euros. 2 euros. E a gente chegou lá no albergue do Porto, que nós decidimos ficar no albergue de peregrinos lá do Porto, para começar a viagem lá, já nos entrosando com o pessoal que tinha o mesmo objetivo que nós e que a gente ia encontrar pelo caminho. A gente pensando que precisaria ir na Catedral da Sé do Porto para adquirir, que a gente tinha tido essa informação antes. E quando a Gisele chegou lá Alberto. no albergue, eles te ofereceram e tu já adquiriu os dois, né? Eu lembro que tu, em seguidinha, me mandou um recado, já estou com as credenciais. Tem para vender em muitos lugares, então assim, ó, tipo, não tem a mínima necessidade de comprar antes.
Tem, assim, ó, tem muito comércio ao redor do Caminho de Santiago. E, na verdade, o caminho ele pode ser feito de uma maneira muito barata. Não precisa nada específico, não precisa um tênis X. Não, tu vai com o sapato que tu tiver, não importa. Não precisa comprar antes. Tem um marketing de que não dá para fazer sem tudo isso. Dá, né? Dá para fazer começando lá, adquirindo lá o passaporte. E esse passaporte a gente quis porque a gente queria ter no final a Compostela, que é este certificado que a gente fez o caminho. No caso, o passaporte, a gente vai carimbando em vários lugares que a gente passa, não somente lugares certificados, mas também restaurantes podem te carimbar, ao lugar onde você fica carimba, às vezes em alguma igreja, às vezes tem um carimbinho, inclusive a gente encontrou um, né, kit na estrada, como se fosse um pedestalzinho assim com um carimbo. E eles dizem que a gente tem que ter 2 carimbos por localidade. Quando estiver faltando 100 quilômetros. Mas uma questão que é importante, né, Gisele, sem a credencial, tu não pode ficar, por exemplo, em albergues públicos. Ela te dá um acesso, ela facilita muito a vida da gente, a credencial do peregrino. Aqui, tu vai identificar teus dados, teu nome, da onde que tu és e tal. E depois, cada vez, vai carimbando. Quando estiver faltando 100 quilômetros, que é a quilometragem mínima para ter direito à Compostela, para quem vai a pé, tem que ter 2 carimbos por dia. A gente tem que... e é fácil. A gente encontra formas de carimbar o tempo inteiro. Na verdade, a gente vira a carimbadora maluca, porque a gente quer o carimbo de todos os lugares que a gente entra, né? Porque daí são diferentes, é uma forma a gente vai querendo carimbos. Agora, desculpa, acho que tem um delay, eu acabei me intrometendo. Não, fala. A outra questão, eu estava falando que não é apenas um acessório à credencial. Sim, ela é fundamental para você receber a Compostela no final da viagem lá no escritório de acolhida do peregrino. Mas, durante a viagem, você vai ser requisitado esse passaporte várias vezes. Por exemplo, se você vai ficar no albergue público, eles vão te pedir esse passaporte. Muitas vezes em albergue privado também pedem, por quê? Os albergues de peregrinos têm características de hospedar somente peregrinos. Por questões de segurança, por questões culturais. A gente vai vendo durante o caminho que são várias as razões por que os peregrinos se identificam e querem se identificar como símbolos. Então, inclusive no albergue, no público, só ficam peregrinos que estão fazendo o caminho. No albergue privado, eles te pedem, mas outras pessoas também podem se hospedar. O albergue privado ele é aberto, né? Mas o albergue público que te exige esse passaporte, ele é inclusive o mais barato. Para quem quer fazer uma viagem econômica, ele é fundamental. Sim. E também para outra questão, né, Gisele, nos restaurantes, em quase todas, quer dizer, em todas as cidades que você passa dentro do roteiro de qualquer das rotas oficiais do Caminho de Santiago de Compostela, nós fizemos o Caminho Central Português, 240 quilômetros, em todas as cidades há restaurantes que têm o que eles chamam de menu do peregrino. E o menu do peregrino, também tu chega nesse restaurante para ter direito ao menu do peregrino, que é um custo muito vantajoso, depois a gente vai falar lá um pouquinho mais à frente. Também a credencial te facilita. Então, a credencial nos dá um acesso muito grande, mas não precisa se angustiar. Começando o caminho, a gente adquire. Só não pode deixar para adquirir lá no meio, porque como ela é impressa, não é por qualquer gráfica. Então, dependendo da época do ano que você escolher de fazer o Caminho de Santiago, pode ter muito movimento e não tenha mais a credencial com tanta facilidade.
E aí a gente vai caminhando e não encontrando, vai se angustiando. Então, o bom é a gente sair Na, já ver... com... Na verdade, que não precisa se angustiar nunca, Não, né? Tem sempre, sempre vai ter. é que a gente foi numa É, rua também que não era de tanto movimento. mas eu acho que é muito dificilmente que não tenha. Eu fui desligar aqui, eu tava com aquecedor, tomando um chá, daqui a um pouco eu tô pegando fogo. A Essa Gisele tava está em muito frio. Caçapava do Sul, Mas então, esse passaporte, eles pedem no final, quando a gente chega lá em Santiago de Compostela, para te darem a Compostela, que é esse certificado. Tu tem a tua mão aí, Kit. então, a Yeah. credencial, ela vem lá da Idade Média. A gente está falando no período lá do ano 800, gente. E era uma outra, era de outra maneira que se dava essa credencial. Isso mesmo. Segue falando, segue contando. Comprovava que a pessoa tinha cumprido aquela quilometragem e tinha feito de acordo com os critérios, que são bem claros os critérios. Um dos critérios, porque a credencial nos dá direito à Compostela? É bem claro que quem vai a pé ou a cavalo percorrer precisa fazer os últimos 100 quilômetros a pé ou a cavalo. Nós fizemos 240. Quem vai de bicicleta tem que fazer pelo menos 200 quilômetros, e não é bicicleta elétrica, é bem claro, é bicicleta. Então, a credencial tem essas questões envolvidas. E acho que era isso que eu ia falar da credencial. E aí, a Compostela, Gisele, ela é toda escrita em latim, comprovando que a gente fez a quilometragem, comprova pelos carimbos da credencial. E também escreve o nome da gente em latim. Aí, quando a gente chegou lá, a Gisele vai contar. Não, na verdade, assim, ó. A gente sabia que era em latim, tá? Hã? A gente sabia que era em latim, mas... Na verdade, eu não. Eles te dão um em latim e te dão um em espanhol. São dois. Né? Esse aqui é um certificado em espanhol que dá a quilometragem, enfim. Não, na verdade, o que aconteceu? Que aqui eu acho que tá falando que eu conte. Eu esperava me emocionar muito quando eu cheguei quando eu chegasse a Santiago, lá na frente da igreja. Da catedral. E foi muito legal. Mas não é que eu fiquei tão emocionada. Tá, ok. Quando ela me entregou esse certificado em latim, eu comecei a chorar e para mim foi uma surpresa, assim, porque eu não esperava me emocionar naquele momento. Eu tinha esperado me emocionar em outros momentos, né? E foi assim que eu fiquei pensando, meu Deus, da onde vem, né? Da onde veio essa emoção? Talvez mas é tão bonito, né, Gisele? Porque quando a gente chega lá para pegar a Compostela, no momento que a gente chegou, que a gente foi ali na Praça do Obradoiro, que tu cumpriu aquela meta, aí tu entra numa outra fila. É importante que o teu celular tenha internet. Eu não sei, pessoas que fizeram o caminho anteriormente, talvez não tivesse tanta necessidade. Hoje, onde tu chegas, tem um QR Code que daí tu tem que botar ali e aquilo vai baixar um formulário onde tu vai dizer por que tu tá fazendo o caminho, da onde que tu é, o número do teu passaporte, tudo, que quando chega lá vão te dar a Compostela. Se tu a gente quiser tem que usar, ter. eu vou falar essa da quilometragem, que ela existe, não é mais recente. Aí a gente paga mais 13 euros para comprovar, para ter esse certificado da quilometragem percorrida. Que vale a pena depois que a gente está lá, né? Que mais, Kit? Mas isso aí são todas coisas que a gente vai depois no caminho. Não, só uma dica assim. Não, a gente viu ali na fila pessoas que chegaram, foram no hotel, tomaram banho, trocaram de roupa, e aí que foram
para o centro de acolhida para pegar a Compostela. Eu acho que é muito mais emocionante tu já chegar e já ir fazer. Porque tu está naquela empolgação toda e pegar a Compostela tem todo um outro sentido do que tu tirar a mochila, tomar um banho, chegar lá, parece que foi num escritório, né? Tu não achou, Gisele? Não, eu achei, para mim foi muito importante. A única coisa que eu realmente deixei para depois foi a missa do peregrino. Eles têm, quando tu chega lá, Ah, é muita gente chegando ao mesmo tempo. É lindo também ver outras, ficar vendo, sentar e ficar vendo outras pessoas chegando, né? Eu acho que eu me emocionei mais vendo outras pessoas chegando do que com a minha própria chegada. Porque olha assim, pessoas que chegam assim, que realmente fizeram um esforço muito grande para estar lá. A gente fez uma viagem muito tranquila. Mas por que eu comecei a falar isso? Ah, por causa da missa, né? Então são duas missas, uma ao meio-dia e uma às 7 da noite. E a gente chegou num horário assim meio intermediário e eu cheguei cansada, então eu fui em casa descansar um pouquinho, tomei um banho e só fui na missa o outro dia. E a missa também, e a gente já falou isso na outra live, né? Eu não sou uma pessoa muito religiosa. eu fui nas duas missas bem A Carol. Kit foi nas duas missas, porque ela é mais religiosa que eu. Eu fui numa só. E mesmo assim, eu achei assim, ó, eu peguei um padre, dei sorte de pegar chama padre, Kit. Um padre, né? É, sei lá, por isso um bispo. Um padre que fez um sermão lindo sobre peregrinação. E então a missa, eu estava descansada, a missa foi linda, eu tive tempo de ver a igreja. Então foi bem legal, foi melhor do que no dia anterior que eu cheguei assim, tipo, acabadaça. Não tinha condição de ir lugar nenhum, a não ser ir para casa tomar um banho, né? Mas vamos voltar para os símbolos, Kit. O que mais que tu ia falar de símbolos? Não, que a gente chegou abaixo de chuva aquele dia. Ah, a gente chegou com chuva, é. É. Então, e o outro símbolo é a vieira, que é essa concha. Então, essa concha ela tem uma história muito linda, porque junto com a, a Compostela, a, lá na Idade Média, quando a pessoa chegava na cidade, ela recebia. Não era como agora que a gente anda com a vieira, nós compramos a vieira lá na cidade do Porto, já colocamos nas mochilas e andamos o tempo todo com a vieira. A pessoa chegava e aí recebia a vieira e recebia a Compostela como um salvo-conduto para ela poder ficar na cidade de Santiago mais dias. E a pessoa ostentava aquilo com orgulho, porque ela queria botar a vieira no chapéu, queria mostrar que ela tinha, afinal de contas, conseguido cumprir a peregrinação. E depois, passado o tempo, a vieira passou a ter outros significados também, tem lendas envolvidas nela, de que o Tiago teria chegado numa barca de pedra e que essa barca estava cheia de conchas, outra que ele teria chegado, né, o corpo dele teria chegado e havia um casamento lá em Padrón, e aí o cavalo do noivo se assustou, entrou na água e por uma situação de milagre, né? O noivo não teria se recuperado e teria emergido das águas cheio dessa concha, mas essas são lendas. São Aí muitas lendas, né? são muitas lendas. Essas duas elas se destacam. Eu Mas gosto de uma história, Kit, que eu não sei se é verdade. Assim, a gente nunca vai saber nenhuma se é verdade. Porque, né? Vão, tudo vão tem passando um grande histórias, né? fator de suposição, é Geração a também geração. Eu, suposições como religiosa. tem uma história que eu acho legal e que eu tomei como para mim, assim. Pode que não seja verdade, mas agora ela é uma verdade para mim. É a sua verdade. É a minha verdade. Que é eles diziam o seguinte: a gente tem que imaginar que eles não é que
Viajavam que nem a gente viaja agora com todo. Faziam uma peregrinação com todo esse conforto, com sapatos, com botinhas Salomon, não sei o quê, e mochilas Sim, ultralight. da Não, cidade. faziam essa caminhada, muitos descalços, chegavam nos lugares assim, tipo na miséria, os pés nas misérias. Então, assim, ó, hospitais foram criados para tratar dos peregrinos e diziam o seguinte também, que quando eles chegavam em Santiago de Compostela e depois eles iam até Finisterre, que é uma cidade com mar, e iam até lá para queimar as roupas e tomar um banho. E eu acredito que essa vieira, isso aí tudo é imaginação minha, né? Que essa vieira vem de lá, porque eles têm que voltar, né? Eles têm que fazer o caminho e depois eles têm que voltar. E tem uma lenda que diz que essa vieira, o tamanho dela é o ideal para pedir uma porção de comida na casa de alguém, né? É uma porção suficiente para se alimentar e também que não vai fazer falta para quem está te ofertando essa comida. Eu achei linda essa história, não sei se é verdade. Ou seria que eles usariam também a vieira para voltar para casa e para ir comendo no caminho na casa de outras pessoas que abriam as suas portas. Sim, Ah, e que linda. também complementando essa história que eu acho linda também, para mim é de uma simbologia que me basta, que ela, além de ser o tamanho de uma porção de comida que não deixaria aquela família com fome, ou um mosteiro, ou numa igreja, ou a quem fosse pedido, mas também era a forma deles para tomar água Sim. durante o caminho. Então, são essas duas questões. Mas tem outras situações também poéticas que eu acho interessantes, que tem a ver com a sinalização de hoje no caminho, que a Vieira tem todos esses sulcos, que quer dizer assim, ó, todos os caminhos, qualquer caminho, e é uma metáfora da vida, te leva a Santiago, o objetivo, desde que tu tenha um, né? Então, que todos esses sulcos vão te levar à tua meta, ao teu objetivo, que é legal também. Porque são Dizem que muitos, né, Kit? Quantos caminhos são no total? Possíveis, né? Mais de 30, né? comentou lá no Museu do Peregrino, tinha um quadro que mostrava 39 caminhos. São 39 caminhos, dos quais 5 são oficiais, 5 são reconhecidos, né? Para você, quando chega lá no escritório de acolhida do peregrino, receber a Compostela, tem que ter feito um desses 5. Né? Então é muito interessante, porque também tem a outra questão mais religiosa, é de que todos os caminhos, como se fosse a mão de Deus, todos os caminhos levam à tua evolução espiritual, aquilo que tu estás buscando com o caminho. Como a Gisele contou, as pessoas iam até Finisterre e aquela queima da roupa tem também uma simbologia que seria o desapego material. Então, a pessoa já usou, ela se filtrou muitas questões da vida dela e ali queima a roupa também, porque sem infraestrutura, imagina o jeito que chegava a roupa, né? Mas se criou essa simbologia também de que é um símbolo do desapego material, a Vieira. Então, tem todas essas simbologias bonitas, né? Assim como a mochila, né, Kit? A mochila também eu acho um símbolo importante, embora não seja um símbolo oficial, como é a Vieira, né? Acho importante a gente levar a mochila e carregar e saber o quanto eu realmente necessito, né, para viver e para. É. A questão da simbologia da mochila é bem profunda também, porque ela tem os dois lados, né? Tu leva o que é essencial para ti e deixa fora da mochila o que não é. Então, se tu traz a mochila para tua vida, quanto peso a gente carrega nas costas até que comece a doer, né? Então, a mochila também tem essa simbologia. Muitas vezes, questões psicológicas, questões materiais mesmo, que a gente dá
importância e que são preocupações desnecessárias às vezes. Quanto tempo a gente leva na vida até se dar conta de que não precisava estar carregando aquele peso, né? Seguimos, aqui são 9h20. Então vamos em frente. Vamos em frente. O outro símbolo é a seta amarela. Eu até botei a minha aqui, mas Não podemos sair sem falar na seta amarela. a seta amarela é um símbolo, assim, ela não existiu sempre, tá? Não existiu desde 811, quando o caminho se estruturou e começou a ser percorrido. Porque de 811 até final ali do século XIX, o caminho vinha sendo feito e aí depois parou. E aí o caminho meio que se desfigurou, porque a vegetação começou a crescer, pouca gente estava indo fazer o caminho, até que lá em 1984, um pároco da cidade de Roncesvalles, que daí é do caminho francês, ele resolveu tomar para si essa missão de retomar o caminho de Santiago de Compostela. E para fazer a sinalização do caminho, começou a pintar setas amarelas com pincel normal. Então, né, Gisele, as setas são pintadas nos lugares mais... Não é tudo organizadinho assim. Mas é uma coisa que Não, eu li também. organizado não é assim um acabamento, não é uma seta, não é que nem como a identificação de Brasília, por exemplo, totens e tal. Mas uma coisa que eu li também, que eu não sei se é verdade, porque tudo no caminho fica pensando, não sei se é verdade, pode ser que seja verdade. O amarelo, a razão do amarelo é que era a tinta mais barata. Parece que teriam chegado e Mônica, qual é a cor que pode, o que está sobrando aí, então pinta-se dessa cor. Não sei se Mas foi. faz sentido, sabe? Porque esse padre, ele tomou isso sozinho a fazer. Então faz sentido, porque era uma estrada grande, né? Que ele começou e quando ele ficou doente, que ia morrer, um pedido que ele fez para os descendentes dele foi que nunca deixassem morrer essa tradição da seta amarela marcando o caminho de Santiago de Compostela. O nome dele era Elias Valinha. E o que é curioso? Isso em 1984, quando que o Paulo Coelho publicou o Diário de um Mago? 1987. Recém o caminho tinha voltado a ser percorrido. E tanto que a gente viu lá e comentou, né, Gisele? Tem o livro Diário de um Mago, lá em Santiago de Compostela, na rodoviária, na ferroviária, em tudo que é lugar. Ainda que a gente goste ou não goste de Paulo Coelho, nesse caso, assim, ó, ele foi fundamental para a retomada do caminho francês. Incrível. E outro símbolo é a cruz de Tiago, né? Que em cima é uma cruz e embaixo é a espada, porque ele era um cavaleiro, ele era um apóstolo, era um cavaleiro e era um guerreiro e era um peregrino. Então a espada dele tem um misto de cruz com espada, e esse é um outro símbolo do caminho, que é vermelho, simbolizando o martírio de Tiago, representa o sangue dele. A Cláudia aqui está falando que o amarelo é a cor do chakra do plexo solar, que fica na altura do umbigo, né? Que nos liga ao mundo. Faz sentido, tudo faz sentido, na verdade. É quando a gente começa a relacionar. Simbologia é muito apaixonante por causa da riqueza, né? Tu faz a leitura que te agrada que te toca, que te chega, né? Bueno. Então, agora vamos passar para quê? Para hospedagem? Vamos passar para hospedagem, que eu acho também que tem a ver com isso que a gente falou de como a gente vai fazer o caminho, né? Queremos passar bem, queremos passar trabalho, queremos economizar,
podemos gastar um pouco mais. Então, assim, ó, o caminho ele vai ser muito de acordo com o orçamento da gente e com o tipo de experiência que a gente quer ter, né? A gente já falou na live anterior que a gente usou de todas as possibilidades, desde os albergues privados, que são os mais simples, até, até pousada, né? A gente não chegou a ficar em nenhum hotel, assim. Passando por albergues privados e matizes desses albergues, né? Que a gente ficou em quartos coletivos com beliche, mas também ficou em quarto privado só para nós duas. Então, acho que também aonde a gente vai ficar, onde a gente vai descansar depois de um dia de caminhada, também tem a ver com o se a gente quer uma penitência ou se a gente quer um descanso, mas também tem a ver com orçamento, né? Os mais baratos, né? Independente de ter uma penitência, uma contemplação, um descanso, é fundamental que a noite seja reparadora. Sim. Porque senão no dia seguinte você não dá conta. Nós fizemos um roteiro de caminhar entre 18 e 22 quilômetros, mas alguns dias extrapolou muito isso, porque a gente se perdeu. Você tem que contar com esse fator surpresa, de repente se perde. De que a gente se perdeu, a gente caminhou 39 quilômetros. Né? E independente também do fator conforto, eu acho que é imprescindível ficar num albergue, público para ter essa experiência, né? E imprescindível ficar em outros albergues vários, porque muito do caminho é a convivência com outros peregrinos. A gente pode até ficar mais confortável numa pousadinha, mas vamos ficar só nós duas. E a graça do caminho é a convivência. Então, assim, a gente intercalou esses albergues, deixando alguma pousada nos dias que a gente sabia que a gente ia ter uma quilometragem muito, muito longa e que a gente precisava de mais descanso, mas sempre que possível a gente preferiu ficar de uma forma mais comunitária, porque foram os dias mais lindos, né, Kitty? A começar do Porto, né, Gisele, que a gente ficou ali e à noite nós fomos no mercado, compramos um vinho. A gente estava disposta a conviver. Então a gente comprou um vinho, comprou, nem me lembro mais, queijos, né, alguma coisa assim. E chegamos ali, tinham pessoas jantando nas mesas, nos convidaram para sentar, a gente sentou. Até tinha uns que estavam comendo uma lasanha ali, nem comeram tudo, e aí depois. Porque tem muito essa troca, assim. A gente também, daí, tu não vai consumir tudo aquilo que tu levou, tu deixa para os outros. O albergue tem essa partilha que faz parte da integração. Então, ali no Porto, a gente teve isso que já nos mostrou. Ok, é assim. E essas pessoas, de repente, vão aparecer no caminho em algum momento na nossa vida. E aí, outra questão é que a gente queria, porque queria ficar na casa da Fernanda, que a gente ouvia falar no Facebook, em todos os grupos e tal. Aí a Gisele conta, porque foi difícil para a gente conseguir. Não, duas coisas eu queria falar. Primeiro, antes, deixando um pouco claro, assim, ó, em ordem de ascensão de preço, né? O albergue público, ele é o mais barato. A gente pagou, assim, em torno de 8 euros. Mas ele é um albergue muito simples, que ele não vai te oferecer, por exemplo, lençol. Então, quem quiser fazer a viagem mais econômica possível, tem que levar saco de dormir para ficar nesses albergues. Os albergues privados, eles são um pouquinho mais caros, um pouquinho também, não é muito, 12 euros, entre 12 e 15. Quem quiser já vai anotando aí. Mas eles te oferecem uma roupa de cama boa, com cobertor, com lençol, com toalha. E também com a possibilidade de quartos privados de 2 pessoas. Normalmente eles têm 1 ou 2 quartos privados e o resto todos são quartos coletivos. E os 2 estilos de albergues, eles têm uma cozinha compartilhada. E normalmente nessa cozinha tem uma parte que diz assim, ó, para compartilhar. São coisas que as pessoas compraram e não consumiram porque iam sair no dia seguinte, então é de consumo
coletivo, né? Sei lá, um azeite de oliva, uma manteiga, coisas que vão ficando assim de um para o outro. E a gente, claro, nos albergues também se compromete a lavar tudo que a gente usou, enfim, viver coletivamente com respeito ao outro, né? Só que tem uma grande diferença de atmosfera, eu acho, entre os albergues, e isso vai muito do dono da casa. E tem a ver também quando tem pessoas que tu vai visitar e são realmente grandes anfitriãos que conseguem apresentar uma pessoa para outra e colocar junto gente que não tem nada a ver, e no fim sai todo mundo amigo, feliz, abraçado. E outros albergues são nada mais que camas para te passar a noite. O que a Kitty estava falando da casa da Fernanda é que a casa da Fernanda a gente ouve, é praticamente uma entidade já no caminho português. Ela fica... É uma experiência dentro da experiência, porque a gente não sabe bem o que vai encontrar, mas faz diferença. Ela fica no meio de um percurso que é muito longo, então algumas pessoas fazem direto e outras param no meio na casa da Fernanda. Ela não tem WhatsApp, aí é uma função. Eu mandava e-mail, ela não respondia, depois ela respondeu. E ela é uma mãezona, assim, a gente chegou meio tarde, ela já brigou com a gente, se é hora de peregrino chegar, vão as duas pro banho. Brasileiras, nós já ia atrás de vocês, estavam perdidas, não sei o quê, vamos tomar banho porque ninguém jantou, que eu não deixei ninguém comer ainda, porque vocês não chegaram. Mas ela é uma mulher, a Fernanda, que é a dona dessa casa, que ela fez toda a diferença na nossa viagem, por isso que a gente faz muita propaganda. Porque nós éramos, assim, mais de 20 pessoas que ela conseguiu entrosar. Não, porque hoje, com o celular, isso é uma verdade, assim, o que acontece em muitos albergues? As pessoas chegam, tomam banho, descansam e vão para o celular e ficam ali trocando mensagem, respondendo coisa, e muitos não interagem com outros. Então, o papel dela de dizer, olha, apaguem esses celulares, a gente vai conviver, a gente vai conversar, vai tocar uma música, enfim. Isso eu acho que depende da pessoa que está conduzindo o seu empreendimento de hospedagem, né? Foi muito importante para a gente. Acho que a tua voz sumiu, Gisele. Pessoas que a gente foi... Hã? Voltou. A voz tinha sumido. Essas pessoas que ela nos apresentou foram pessoas que a gente conviveu e encontrou em diversos momentos ao longo do caminho. Então, foram as pessoas que caminharam com a gente, fazendo percursos diferentes, obviamente, mas em algum momento a gente se encontrava. Então, assim, é muito importante escolher a hospedagem. A gente encontrou pessoas numa noite ia jantar, aí janta todo mundo junto. De repente encontrou no meio da estrada e pediu uma sugestão de lugar para ficar, porque a gente não fez todas as reservas antes. O Rodrigo Mesta aqui também, ele já fez o caminho francês 2 vezes, falou que um dia quer fazer o português. É bem menor, Rodrigo, mas vale muito e acho que é uma experiência diferente que tu vais ter. Eu acho que a questão do celular ir para todo mundo aí hoje faz parte das nossas vidas, a gente usou para contar, para fazer fotografia e tudo, mas assim, ó, ele nos isola muito do convívio com outras pessoas. E aí tem que ter um autopoliciamento, um autorregramento, não sei, para não estar tão dependente do celular. Maneira, porque nos albergues, nos hotéis e nos hostels, não, mas nos albergues, quando dá 10 horas, apaga a luz. Então, tu tem uma tomadinha ali do lado do teu beliche, da tua cama, mas dificilmente alguém vai ficar com aquela luzinha do celular dentro de um quarto onde tem 20 pessoas dormindo e que amanhã de manhã, às 6 horas, vão estar de mochila e caminhar 20, 30 quilômetros. Então, assim, essa questão do respeito ao outro também. A Cláudia teve muitos insights. Os insights, eu acho, Cláudia, que eles até vêm depois. No momento que tu está caminhando, porque a gente não foi assim com rituais para fazer. Tem gente que vai, mas nós não fomos, porque a nossa viagem era de contemplação.
Então, mas tu vai observando esse tipo de comportamento do ser humano, como pode ser legal a relação entre as pessoas, como pode ser respeitosa, como pode ser generosa. E, e isso também encanta, isso a gente quer ser. O ser humano quer isso, só que os nossos exemplos estão cada vez mais raros, né? Então, quando a Mas gente vê isso, a gente se encanta por uma coisa que nem deveria se encantar, já deveria ser o nosso normal. Mas, assim, retomando um pouco a questão dos albergues, né? Aqui te falou uma coisa legal, que assim, os albergues públicos e alguns privados, eles apagam a luz. Isso eu achei ótimo, porque também era um sinal pra gente, tipo assim, sai desse celular e vai dormir, né? Apaga, Não apaga é a mesma mesmo. coisa que ficar no hotel que tu tem o teu ritmo. E, inclusive, nos públicos, a gente precisa sair até às 8 horas. Não é que tu pode ficar lá de bobeirinha, na cama, checando os teus e-mails até às 9. Não. Ficar com uma 8 preguicinha, horas tem que hoje eu vou sair. acordar tarde, não tem isso não. 8 Porque horas no tem que máximo, ser né? sempre em função do outro. Tem que limpar, tem que fazer faxina, tem que trocar roupa de cama, porque às 2 horas pessoas começam a chegar É. e tem que estar tudo pronto. Então é sempre em função do outro. Isso é uma questão muito bonita de se ver como todo mundo entra nesse sistema de respeito ao outro, de consideração ao outro, até o banho. Nos albergues públicos e nos privados também, normalmente tem um banheiro. Então, se tu chega 4 horas, 4 e 5 da tarde, quando todo mundo começa a chegar, Mais, né, Kit? Um só não, acho que tinha mais. em qual que a gente ficou que tinha mais tinha um para homem e um para mulher. Dois? Aquele de nós, nem porta tinha. Então tu tinha que, nenhuma de nós ficava segurando. Não, mas segurando. em geral, os albergues. É que eles têm um banheiro, mas eles têm mais de um chuveiro dentro do banheiro. Não é que uma só pessoa fica tomando banho. Mas assim, não é o banheiro que tu vai ficar tomando um Não, banho bem-amado, porque outras pessoas estão esperando também. é. Então, assim, ó, tem nessa ordem de ascensão o público, né? O albergue privado e depois pousadas. Tem muitas pousadas. As pessoas ficam, às vezes, um pouco aflitas, com medo que não vai ter hospedagem no caminho. Tirando a alta estação, que eu acho que é julho, que eu não recomendo ninguém fazer, porque além desse alta estação é um calorão de matar na Espanha, dificilmente não vai ter hospedagem. Tem muita oferta. Tem, tem quartos, tem pensões Tem médias. Airbnb, tem Booking, tem a relação dos albergues públicos, tem a relação dos albergues privados. Bom, tem um aplicativo que se chama Ninja, que ele vai te Caminho Ninja. dando. Como é? É Ninja, né? Caminho Ninja. Caminho Ninja. Ele vai te dando entre uma cidade e outra por quilômetro. Por exemplo, sei lá, eu vou daqui a Porto Alegre. Aí ele vai me dizendo entre Caçapava e Porto Alegre o que tem de. Primeiro o trajeto, né? A distância, a altitude, tudo se tem algum desnível. E depois onde é que tem um café, onde é que tem uma hospedagem. Então, esse aplicativo, assim, foi muito bom pra gente também. A gente tava, sei lá, com muita fome, olhava no aplicativo quanto tempo faltava para algum lugar que tivesse alguma refeição, né? Que mais, kit de Podia hospedagem? falar também, Gisele, então a gente falou dos albergues públicos e privados, a relação de valores, né? E, bom, pessoal, não é hotel, então não tem café, não tem jantar, tu tem que te virar. Lá na Fernanda era diferente porque ela oferecia meia pensão. Era um albergue privado, meia pensão dela era um jantar e um café da manhã. Fora que de noite ela fazia aquela roda ali com vinho do Porto, para todo mundo se integrar, ao ar livre, muito bacana. Mas esse não é o normal. O normal é não ter. Então, o importante é tu levar uma outra bolsinha, uma mochilinha fácil, para chegar na cidade, procurar um supermercado e adquirir ali o que tu vai comer no café da manhã, do outro dia, ou à noite, se tu não quiser sair
Muitas vezes a gente estava tão cansado que a gente não queria sair, mas a maior parte das vezes nós saímos. Mas a gente via no albergue que muita gente ficava e jantava lá. É. Aí, O café da manhã eu preferia tomar na rua. A gente comprava um Nescafezinho, assim, tipo, de, de sachê, para não sair sem nada, nada, nada. Assim, enquanto a gente estava se arrumando, tomando banho e tal, a gente ficava tomando aquele cafezinho. Depois a gente saía e tomava um café de verdade na rua. E os cafés, assim, ó, em torno de 2,50, 3 euros, tu toma um café. O toma um suco bom de café. laranja, que era uma coisa que a gente gostava, mas isso também dava uma encarecida no café, porque ele praticamente dobrava o custo do café, que é um hábito que a gente tem, que talvez eles não tenham muito lá de ter o suco de laranja, né? Fruta dobra o valor do café. E uma tostada ou então um croissant, né? Era o que a gente comia. É. Que E daí. agora a gente ficou em hotel lá em. A gente ficou em hotel também. O hotel lá em Barcelos, né? Tinha um café maravilhoso. E estava dentro da diária e não era assim, para a qualidade do hotel que a gente estava no centro de Barcelos. O melhor restaurante que tinha na cidade era lá no hotel. A gente pagou 30 euros, né? A É. diária. Eu acho que o máximo que a gente pagou Cada foi uma. 30 euros de diária, nos lugares melhores que a gente ficou. Isso se Lá você pensar em em. Santiago de Compostela também a gente pagou mais ou menos isso. E É, no Porto, quando a gente voltou, que a gente não ficou em albergue, aí o Porto é uma cidade cara. A gente pagou uma diária mais cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Foi 50 euros mais ou menos que a gente pagou cada um. então, assim, para vocês terem uma ideia de preço, né? Dá para fazer uma viagem super, super, super econômica, pagando 8 euros, entre 8 e 10 euros. E depois tu vai flexibilizando de acordo com o teu orçamento, É. né? Mas no máximo, digamos assim, ó, pagando 30 euros, dá para ficar super bem. A Viviane está perguntando quantos dias no total. Nós ficamos 20 dias, dos quais 16 caminhando. É. Né? É, Então, é, eu acho e que aí de hospedagem era isso, né, Kit? era isso. E aí também a gente ficou lá no Porto num Airbnb, né? Que a gente alugou, e aí tivemos a sorte e a surpresa de que era o ateliê de uma artista plástica. Então era um apartamento muito transado, muito diferente. Todas as coisas dentro do apartamento eram obras dela, assim, muito legal. E onde é mais que a gente ficou em Airbnb e apartamento? Em Santiago, né? Não, mas Santiago era Não. um. É, Eu gostei muito, a gente. Eu posso depois, se alguém quiser, mandar uma relação dos lugares que a gente achou mais legais. Que eu acho que foi um. Que foi esse aí que a gente falou da casa da Fernanda, né? O albergue lá de. Que é um albergue antigo não tem. Agora deu a gente ficou no mosteiro, na Mosteiro do cidade. Século XII. A gente foi em Mosteiro também. Ficamos num mosteiro que era um albergue público e lá a gente pagou 12 euros a diária. Foi A gente muito fez, bom. a gente queria assim meio que compartilhar um pouco essa questão do dinheiro, né, de quanto era para ficar, a hospedagem, porque eu acho que é a coisa que mais pega assim quando a gente está fazendo um planejamento, meu Deus, quanto que eu vou gastar, né? E assim, para cima sempre tem, né? Top, bom, ótimo, com Sim. piscina, aí tem, né? Mas a gente, como tu vai ficar muitos dias, não dá para ficar todos os dias em lugares maravilhosos. A gente tem que ficar, e nem é a ideia, eu acho, do caminho, a ideia do caminho é Não, exercer essa não. simplicidade, né? A nossa não era, né, Gisele? Mas a gente via no caminho também, principalmente em Portugal, aquelas quintas maravilhosas, Ah, sim. virtuosíssimas, que eram albergues recebendo pessoas que dormiam lá, peregrinos que dormiam Não, uma noite ali. outra coisa em relação à hospedagem é que quase todos os albergues eles estão muito atentos às necessidades dos peregrinos. Então, eles têm muitos têm máquina de lavar e máquina de secar, ou já tem.
lugar para secar roupa, assim, um varal, né? Então, a estrutura está pensada, já são muitos anos de peregrinação. Eles estão te esperando com tudo que eles podem te oferecer, né, de bom. Sim, máquina de lavar e de secar, quase, eu acho que eu não lembro onde não tinha, que era albergue. Teve um lugar que a gente tinha um tanque, por exemplo. É. E Lá na Fernanda a gente não lavou a nossa roupa e já estava na hora de tarde. lavar, porque chegou muito tarde e não ia dar para secar. Mas Mas eu lavei toda a tem. minha roupa 2 vezes durante o caminho, a Gisele acho que também. E às vezes assim, ó, eles tem lugares que não cobram e tem lugares que cobram, sei lá, tipo 13 euros para usar a máquina de lavar. Mas aí o que que tu tem? Tu tem uma calça, uma blusa que não tem para encher aí, ou a gente se une com outros peregrinos e coloca tudo junto na máquina, entendeu? E outra coisa que onde tu chega também tem nas portas dizendo assim, não lave só a sua roupa. Pergunta se mais alguém tem alguma coisa para lavar, para aproveitar, para não desperdiçar nem água, nem para não desperdiçar os recursos, né? Isso também é uma coisa bem, bem legal que eles têm esse cuidado, principalmente nos albergues. E ali a Ana está perguntando se a gente pode disponibilizar a lista de hospedagem. Sim, vocês podem, eu não vou lembrar de todo mundo que quer, mas quem quiser pode entrar no meu privado aqui no Instagram, que depois eu mando para quem pedir. Né? Que na verdade, né, Kit, eu acho que não teve nenhum lugar que a gente ficou que a gente não recomenda. Talvez a casa do senhor Vidal, assim, que foi um lugar que a gente ficou que era meio mais ou menos. E a outra alternativa nesse porque há lugares, por exemplo, Barcelos ou as grandes cidades que tem muita oferta. Mas tem lugares que não tem tanta oferta assim. Então, ou Mas é ali, um, ali a casa do senhor Vidal era bem legal. Só que o que, que aconteceu? Nós chegamos, andamos por um caminho errado e encontramos 2 meninas de Gramado. Olha só, as 2 gaúchas perdidas, quem que nós fomos encontrar? 2 de Gramado, lá no meio. E elas nos falaram que elas estavam indo para onde? Para um mosteiro que a gente já tinha lido, que quando a gente fez o buquinho, falava desse mosteiro, mas ele era um albergue público. E lá tinha também um museu, era um lugar espetacular e dava para dormir lá. Só que a gente andou pesquisando e não tinha mais lugar, né, Gisele? A gente ficou com medo, como era a primeira cidade, a gente ficou com medo de chegar lá e ser o primeiro lugar que eles não faziam reserva. A gente ficou com medo de não ter reserva. não fazia. Mas enfim, não teve nenhum lugar que a gente tivesse passado mal. Assim, deu tudo certo nesse aspecto da hospedagem. Né? Até no dia que a gente não teve lençol e nem cobertorzinho, a gente usou o que a gente tinha, imprimiu de roupa, enfim, sobreviveu e vai ficar na história como uma coisa divertida, né? No meio de todas as coisas boas que a gente passou. O que foi muito bom é que nós 2 estávamos abertos para o que acontecesse. Então, o que não estava. A gente nem tinha muita expectativa, tudo era bom. E quando não era bem assim como porque a gente achava que podia ser melhor, é um capítulo a mais, né? Não dá para fazer uma viagem dessas sem estar com essa vibração, porque daí as coisas não vão acontecer do jeito bem legal que foi como aconteceu com a gente. Então, assim, para resumir, questão hospedagem, de 8 a 30, 40, se tu quiser passar super bem. Esse é o espectro que eu acho assim, ó. E se tu pensar bem, é menos do que se paga um hotel em Gramado, por exemplo. Com certeza. Muito Né? menos. Ou em Brasília ou em São Paulo. Não precisa levar manta, né? Não precisa. A gente não levou. Olha, se for ficar só em albergue público, acho que sim tem que levar o saco de O dormir. saco de dormir, mas não uma manta. Mas se for ficar, ó, os albergues privados que a gente ficou, tinha uns edredons que vou te falar. É porque eu tirava dentro da cama cedo, porque dava vontade de ficar. E a É, gente tinha que sair às 15h30 da manhã. a Mana Porque, perguntando aqui se a gente viu pessoas com crianças no caminho. A gente sim, viu, mas é pouco. A gente viu, inclusive, assim, ó, com, bebê, com um menininho bem pequenininho, que eu acho que tinha 2 anos, né? Então, eles viajavam com uma espécie de um carrinho.
para ele deitar quando ele estava cansado. A gente não viu muitas, né? Foi pouco, mas tem. Como a gente viu também gente levando o pet, né? Depois tinha que carregar o bicho. Eu não vi gente com Eu pet. vi um de cachorro lá. E aí, mas ele pegava o cachorro no colo às vezes. Porque assim, a peregrinação era dele, não era do pobre do cachorro. Eu acho que aí tem que estar nessa vibe de levar mais tempo, né? Porque com as crianças tem que administrar outras coisas. Na verdade, eu acho que no geral o perfil ele é mais individual, né? Assim, pessoas viajando sozinhas ou em grupos pequenos. E eu acho que mais gente, assim, 50 a mais do que jovens. Eu achei que eu ia ver. Tem, né? Tem. Mas Mas a gente vê muito mais gente acima de 50 anos. que me Não surpreende. sei se eu acho que não é a maioria dos peregrinos, mas chama atenção. Eu acho que talvez porque nós estivéssemos na expectativa de que teria muito mais jovens do que pessoal da nossa faixa. E, e chama atenção a quantidade de pessoas maiores de 50. E bem maiores de 50, inclusive, maiores de 70 mais, né? Ou seja, vamos fazer muitos caminhos, que a nossa galera tá aí, caminha. Bom, vamos falar de um pouco da comida, porque já são. Eu fico cronometrando aqui um pouco o tempo, né? Tá. Bom, em relação também a gastos com comida, isso também vai variar da tua expectativa. O peregrino, ele não viaja em função, não é uma viagem gastronômica para ir a restaurantes bacanas, charmosos, nas listas dos 10 mais. A gente vai comer, ainda que a gente queira provar algumas coisas da região, porque eu acho que viajar e a comida faz parte da cultura e a gente aprende muito, né? Quando a gente prova a gastronomia de outros lugares. A gente comeu muito na hora que dava fome e aonde a gente parava. Meio É. que a gente tinha planos, mas os planos nem sempre coincidiam com Essa questão, inclusive, a gente teve um cuidado, porque a Gisele, ela faz a gestão da Casa de Cultura Juarez Teixeira, lá em Caçapá. Ela idealizou o projeto, fez junto com o pai dela. Então, essa questão, ela é muito sensível a essa questão. E daí, na próxima semana, quando a gente for falar também o que fazer nas cidades, algumas coisas na hora de fazer o planejamento, a gente incluiu pensando nisso também, para ela É, enriquecer a busca que elas têm feito desde o ano passado, em razão da Casa de Cultura Juarez Teixeira. não, a função de estar aqui montando a casa me deixou muito, muito alerta para essas pequenas cidades do interior, assim, de como que elas vendiam o peixe delas em relação à gastronomia, a artesanato, aos museus. Eu fui, aqui está falando isso porque eu fui caminhando também já olhando o interior. Porque o que a gente é aqui? A gente é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que tem agora um espaço cultural, né? E quer promover a cidade. Então, eu fui caminhando no interior de Portugal e no interior da Espanha, vendo também o que eles faziam por lá, né? E a cultura inclui, sim, experiências gastronômicas locais que a gente teve em vários lugares, né? Eu sempre defendo, uma vez uma pessoa em Buenos Aires me disse, tem panela de pressão aí. Eu falei, por quê? Não, porque eu vou passar 5 dias aí, eu quero levar feijão. Eu falei, gente, não traz, né? Vem provar, com tanta comida que tem na Argentina, tu não vai fazer feijão aqui. Você não tem sentido viajar e comer num lugar, comer no McDonald's, né? Tipo, tem que comer, provar a comida local e para entender o povo, né? Entender o lugar que tu tá pisando, entender o território. A Kit era muito mais ousada do que eu nas comidas. Sou meio caretinha para comer. Tem um pouco de algumas coisas. Ela não E queria, principalmente mas quando eu pedi, ela queria experimentar e depois gostava. sofri um pouco na Espanha, porque eu não gosto de frutos do mar. E lá toda a gastronomia é baseada, né, em frutos do mar. Então, Gisele, mas como fui que a muito gente feliz falar em Portugal.
da comida, vamos falar cada cidade Não, e acho que não dá tempo aqui de cada cidade, Então porque é vamos ver. muita coisa. Eu Então acho que a tá. gente podia falar um pouco assim, ó. Menu do A gente peregrino. comeu lá em Pedra Furada um É, menu peregrino que era um cozido português maravilhoso. Acho que foi um dos dias que a gente comeu maravilhosamente bem. E era menu peregrino. O que é a característica do menu peregrino? Ele vem, porque lá na Europa e na Espanha não tem esse negócio de self-service, né? Eles odeiam, não querem nem saber, e os pratos são servidos. Então, o menu peregrino era o cozido, mas aí tinha uma entrada, tinha o cozido, tinha uma taça de vinho para cada uma, e a gente dividiu um menu peregrino porque era demais, porque assim como tem peregrino do nosso tamanho, tem peregrino nórdico, né? E aquela comida dava para um. Mas para mim, para os menus do peregrino, eles ainda vinha variam. sobremesa e cafezinho. É, Por, eu até eles, anotei, 8 € cada uma. os menus variam de 7,50 a 12,50 € mais ou menos. E aí vem tudo, entrada, prato principal, sobremesa, café, uma taça de vinho. Então, assim, para nós, às vezes, era jogo dividir, porque é muita coisa para a gente comer no meio do caminho, por exemplo. No início, até a gente pedia um para cada um e tomava o vinho e tomava cerveja. Depois a gente ficava horas tentando engrenar de volta a caminhada, entendeu? Então depois, nos dias seguintes, a gente já comia menos e deixava para tomar a nossa tacinha de vinho só quando a gente chegava lá, né? Que já estava Como essa descansando. questão do vinho. A gente passou o caminho inteiro dizendo, vamos comprar uma garrafa de vinho. Impossível. A gente chegava caindo os pedaços no outro dia, ia levantar cedo, sair caminhar. Não tinha a menor condição de tomar uma garrafa de vinho. Uma taça de vinho, a gente já estava virando os olhos. É. Então, assim, ó, para quem está calculando aí o seu orçamento, né? Incluir essa questão do menu peregrino, que é uma boa, só que é bem farto. Pra gente era muito, talvez para uma pessoa, um grandote, assim, encare o menu peregrino inteiro, mas a gente fazia uma coisa mais leve durante o dia e deixava para comer um pouquinho melhor à noite. De É. coisas mais características, né? Todo o norte da Espanha é frutos do mar, né? Que é para quem gosta disso aí é o paraíso, porque tu vai comer barato, umas coisas que aqui no Brasil são caríssimas, né? É uma coisa que eles comem muito lá, principalmente quando a gente sai de Portugal e entra na Espanha, é o caldo galego. Aí eu digo, o que é o caldo galego? Aí eles falam do jeito deles, né? É água quente com legumes. Ou seja, uma sopa. Com legumes. E aí uma delícia, né? É um caldo de legumes, né? E De outras coisas tradicionais, né? Que tipo, começando, não vamos de repente falar em todas, mas assim, começando de baixo para cima, digamos, no Porto, né? É, que a gente comeu bastante bacalhau que mais? Pastel de nata, pastel de nata. E que não é também pastel de Belém. Fala em pastel de Belém que eles se ofendem. Pastel de Belém é só o feito em Belém. é porque E tem registro, né? Denominação de origem protegida. é, E também a gente falar dos frutos do mar, quando a gente chega ali na Espanha, o polvo é frequente nos cardápios, principalmente naquela região ali de Padrón. A Gisele provou, eu comi, adoro, amei. E sempre eu gosto. E outra coisa que lá de Padrón também é super característico, que eu tava a ideia fixa que eu ia provar isso de qualquer jeito, que é os pimentos de Padrón. Uns picam, outros não, porque uns são mais picantes e outros não. Nós tivemos a sorte que não era.
E a Gisele, ah, eu tenho uma expectativa que eu acho que não vou gostar disso, não sei o que. Eu falei, vou pedir. São Aí eu pequenos, provou, depois onde a gente ia, que tinha, a gente pedia. é muito tradicional de lá, são uma espécie de uns pimentões pequenininhos, Enfim, feitos com sal grosso e assados. Servem assim como uma entradinha, né? Ou como um acompanha- belisquete assim para tomar com cerveja. Outra coisa também famosa, né? A torta lá de Santiago de Compostela, isso aqui também amou. ah, Eu eu sou me muito casei. devocional. Essa torta, 33% dessa torta é amêndoa. Amêndoa, limão, ah, tudo que eu gosto. E a gente foi em vários lugares que tinha, e aí eles fazem pequenininho, individual, faz grande, que tu come uma fatia. Não dá para sair de Santiago de Compostela sem comer a torta. Também é outra coisa que tem denominação de origem protegida. Muitas coisas na Espanha e em Portugal tem esse DOP, né? DOP. O Edu tá E aqui outra perguntando o que a gente coisa, comia. Gisele, aquele frutos do mar, que é crustáceo que a gente comeu lá em Finisterre, que se chama percebe. Que tu comeu. Eu não teve coragem, né? É um crustáceo que parece um bicho pré-histórico, parece que é só a pata dele, mas aquele é o bicho inteiro. Depois eu fui ver e é muito difícil de tirar aquilo de pedras. E ele dá onde o mar é muito caudaloso, então tem pessoas especializadas para tirar aquilo, é uma iguaria. E a gente quebra, como quebra a patinha do caranguejo e chupa. Mas é uma delícia. A Gisele não teve Não, a eu sou ousadia. chata para comer, meio básica assim. É, O Edu tava perguntando aqui o que que a gente comia durante o dia. Então, assim, ó, um bom café da manhã, aí tocava direto, parava para comer alguma fruta, né? Alongar um pouquinho, comer alguma fruta. Tem muita fruta pelo caminho também, muita. Não precisa a gente sair carregado de coisas na mochila, de barrinha de cereal e não sei o que, a gente não comeu nenhuma barrinha de cereal. Pô, não precisa isso. Tem bastante coisa no caminho. Depois tentava almoçar uma coisa que não fosse muito pesada, né? é. E ia intercalando assim, tipo, eu gosto muito de dar uma paradinha pro café. Porque de 5 em 5 tu tem um cafezinho. Então, assim, parar um pouco, descansar, alongar e, e depois de noite, sim, a gente jantava. E lá em Santiago, o dia que a gente chegou também, que a gente estava cansada e chovia, tudo, nós fomos depois num restaurante e aí a gente se esbaldou lá nas tapas, nos pinchos, nas brasas, né? E a questão do vinho, porque a gente foi mudando também, né? Lá em Portugal, a gente estava tomando os vinhos portugueses e também tentando é, usufruir assim de toda aquela fartura dos portos brancos, né, que são digestivos, que a gente toma gelado antes da refeição, e o porto tinto, que a gente toma na temperatura ambiente, que é quer dizer, que é digestivo, e o porto branco, que é aperitivo. Aperitivo. Aperitivo, toma geladinho. E daí a gente foi tomando vinho português até a fronteira, até Valença do Minho. Aí lá em Valença do Minho, quando a gente passou para Tui, aí também daí a gente, agora a nossa companhia vão ser os Riojas, né? Aí a gente mudou e nós não tomamos nunca outro vinho que não fosse de Rioja, né, José? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta de alimentação. A gente passou super bem. Tem muita oferta, né? A gente passa por cidades grandes, então tem de tudo, né? E tem de tudo também Uma cidade de grande, né? diferentes orçamentos. A gente comeu assim em lugares sempre muito simples. Não fomos a nenhum lugar assim mais sofisticado por vários motivos. Primeiro que a gente não queria gastar muito, mas também a gente não tinha nem como ir. A gente chegava morta, né? Morta de cansada. Não, lá em Santiago a gente foi nos lugares bem legais, aquele bistrô cassino.
Não, que a é gente lá foi a lugares aí. de 1800, uma decoração maravilhosa, toda Belle Époque, assim. Estão perguntando se tinha banana no caminho. Tinha banana. Tinha o quê? Banana. Banana a gente Banana? comeu. Mas não tem banana. Tu pode comprar banana, mas a gente não viu banana. Não viu uma bananeira, por exemplo, como a A gente viu, bananeira não, tinha banana para vender. viu banana para vender. Mas, por exemplo, na época da. Eu não sei exatamente que época da colheita da uva na Europa deve ser agora, final do verão, né? Que aqui é março. Eu acho que é final de agosto, início de setembro, porque os É. cachos já estavam se formando Não, agora. tem. Se for caminhar na época do verão, tu vai comer assim, ó, de pegar, caminhar e pegar o cacho de uva. A Lízia está perguntando que frutas tem no caminho. Então, a gente não pegou a época das frutas, mas a gente viu pelas árvores, então as videiras, né? As uvas, cereja de montão, pêssego, que mais que tinha? Laranja. Não, Laranja a laranja gente pegou um pouco aí, né? Final é ali. lá em aquela cidade do Tomé de Souza, como é? Que tinha laranja na rua, que nem aqui em Brasília tem manga, tinha laranja lá. É. Eu acho que é Cereja. mais um pouco pro Não, a verão. época da cereja deve ser uma coisa de louco, porque a cerejeira, os galhos caíam para a estrada, assim, que a gente passa e alcança a mão e pega. É. E pêssego também. Uma bananeira a gente não viu. Mas a gente Vamos banana e tentar. comeu também laranjas de Valença. Eu sugiro, não sei se elas dão todo ano, mas assim, uma loucura essas laranjas. Eu sou da terra do pava laranja, né? Eu saio de Caçapava, mas Caçapava não sai de mim. Então eu sigo comendo laranja onde eu vou. Ah, Sabe? figo também a gente viu, né? Então é muito farta e muito rica a comida. E é incrível como as pessoas, os moradores da estrada ali, do caminho, da rota, eles plantam essas árvores junto aos muros. Então, já é parte dessa generosidade pro peregrino. Em algumas casas tá escrito assim, ó, aqui vive um peregrino. E nessas casas, normalmente, tem uma fontezinha na frente, assim, pra gente pegar água e às vezes algumas frutas também disponíveis para o peregrino que passa. É fofo, Limão, né? E limão um do Chile. banco. E um banco. Limão é o tempo todo que tem. Eu pegava a minha garrafinha d'água, espremia o limão dentro, já fazia uma água saborizada ali com funcho que tem no caminho inteiro, funcho e limão e botava água. Azeite, o Edu está perguntando azeite. Azeite que tu está falando, se tem azeitona no caminho? A gente viu oliveiras, mas não tantas, né? Eu não sei se é essa a região das oliveiras na Espanha. Acho que É, não. poucas. Mas azeite nos restaurantes, sim. Uhum. Era só pedir. É. Não, eu acho que é isso, né, Kitty? Acho que sim. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Eu fiquei de enviar A o lista, qual né? A gente vai mandar a lista dos... lista dos lugares que a gente se É, hospedou, para quem me pedir, tá? tá? Então, assim, come-se bem, bebe-se bem. Não é preciso andar carregando nem um litrão de água e nem comida na mochila. Todo o caminho, durante todo o tempo, vai ter alguma coisa. E menu do peregrino é de 7,50 e 12. E acima disso, né? Ao infinito que você quiser comer, né? É, 12,50, 15 às vezes, né? Dependendo do lugar se é mais sofisticado. Já dá para calcular um pouco aí os custos para quem está se planejando. é. Na última live, a gente ainda vai fazer mais duas, sendo que a semana que vem nós vamos falar do que há para fazer nas cidades do Caminho Central Português, programações que a gente elegeu. E na última nós vamos falar de Finisterre e apresentar o quanto nós gastamos. A Viviane está perguntando quanto que pesou nossas mochilas no final, né? A minha Quanto estava que pesando. Acho pesou? que estava perguntando das mochilas.
A minha pesava 4,5 kg. A minha ficou em 5.300. Contando com o peso da mochila, que eu e a Gisele tínhamos uma mochila igual, as nossas mochilas vazias pesavam 1,3 kg. Foi a mochila mais leve que nós encontramos. Super, super tranquilo esse peso. É. E... Ah, o Rafa! Olá, Rafa, ¿cómo andás? A gente da Argentina, cara, que bueno. Então, assim, acho que é isso. A gente quer agradecer a vocês que estiveram aí nos acompanhando hoje e algumas pessoas aqui também nos acompanharam durante toda a viagem. Obrigada, né? A ideia com essas lives é que a gente possa ajudar a pessoas que queiram repetir essa façanha nossa, né? E o caminho é possível para todos, né? Já estamos preparando. Eu já estou preparando a minha do ano que vem para o caminho francês. Independente do preparo, da idade, das condições físicas da pessoa, eu acredito que a pessoa querendo, ela faz o caminho, porque não tem uma regra. O caminho tem que ser um dia em cada cidade, tem que ser. Tu vai fazer o caminho dentro das tuas condições, do que achar melhor para ti, do que o teu joelho aguenta, do que a tua saúde vai, do que o teu condicionamento, ou do que o teu interesse no que existe numa cidade te desperta, às vezes fica mais tempo numa cidade, pelas questões culturais da cidade, não só pelas questões físicas da gente. Sempre vai depender da viagem que você quer fazer. Aqui tem alguém perguntando se a gente emagreceu. Não, eu não emagreci nem uma grama, porque a gente come muito. Emagrecer é ótimo, porque a gente perdia, contado no Google, 1.500 calorias por dia. Mas à noite ou em algum momento do dia a gente encontrava 2.000 calorias. Bom, quem quiser pode comer menos, né? Mas não era essa. A gente bate um pratão quando volta. Mas eu acho também, Gisele, que tem uma questão. A gente caminha tanto que também tu ganha massa muscular. É. Isso também na balança pesa, né? Aparece. Então é isso. Peregrina, sempre peregrinança. Bom, já temos que voltar ativa. Estou tomando chá de hibisco da roça. Estou tomando chá de hibisco que eu plantei lá na roça. E também a gente levou sabonete de barra lá da roça. Não, aqui te vou dizer uma coisa para vocês. Da roça, sabonete em barra. A gente tomava banho, lavava a roupa e lavava o cabelo, shampoo. Eu só quero viajar com a Kitty, porque ela é a pessoa mais organizada que eu conheci. E assim, ó, eu acho que isso vem muito do trabalho que ela faz, cada um no seu quadrado, né? Mas ela faz uma coisa chamada oficina de atitude, que a gente aprende a colocar metas, a colocar objetivos e a não procrastinar. E ela traz isso para a viagem de uma maneira incrível. Eu aprendi muito contigo. E ainda, então, tudo isso porque ela ainda faz, ela planta os negócios, colhe, faz o sabonete e traz na viagem, gente. É o Rodrigo Hilbert da minha vida. Quero viajar sempre contigo, querida. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço a sua companhia e agradeço a companhia aí de todos que estão com a gente na live de hoje, a segunda live, Ecos e Reflexos do Caminho de Santiago de Compostela. E a semana que vem nós vamos falar, então, das atrações das cidades desse caminho, que não são poucas. Beijo. Muito obrigada.